viagens espaciais, aliens, poderes paranormais, brigas na justiça e muito dinheiro. Como a religião criada por um escritor de ficção científica conquistou as estrelas de Hollywood e deu origem a um império de bilhões de dólares. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história da Cientologia, a religião dos famosos. Quem aí não gosta de comprar, de fazer e até de viver tudo o que acontece na vida do seu artista preferido? O comportamento dos famosos por anos ditam as tendências do mundo da moda, do entretenimento e hábitos de muitas pessoas. Mas agora, e se a religião desse famoso fosse considerada uma seita? Você teria coragem de seguir? Bom, a Cientologia é considerada uma religião nos Estados Unidos e em alguns outros países. Já em outros, ela é classificada como uma seita. Ela foi fundada em 1954 pelo escritor de ficção científica norte-americano Lafayette Ron Hubbard. Mas por que a Cientologia é considerada uma religião nos Estados Unidos? Segundo seus adeptos, a Cientologia cumpre todos os requisitos necessários para ser considerada uma religião. O principal deles é a crença num ser supremo e as práticas que permitem que se consiga alcançar ele. Além disso, a Cientologia também possui uma espécie de escritura, como se fosse uma bíblia, que é o livro Dianética, a ciência moderna da saúde mental, escrito por Hubbard, o fundador da religião. Eles também têm cultos semanais em que o ministro da igreja aborda algum tópico importante da teologia, relacionando com eventos da vida diária. Esses cultos ou missas são abertos aí para quem não é membro também participar. Eles também fazem cerimônias de casamento e batizado, além de ter os chamados mandamentos da Cientologia. Para você ser um cientólogo exemplar, é preciso seguir uma série de preceitos que são: se segura aí. Combaterás a psiquiatria. Os psiquiatras são culpados por todas as mazelas do mundo, pois seus tratamentos deixam as pessoas malucas. A religião é contra remédios antidepressivos e calmantes. Expulsará os demônios? Não, os gays. L. Ron Hubbard escreveu que a Cientologia é capaz de curar a homossexualidade, mas se o processo não der certo, ele sugeriu que a solução seria se desfazer deles sem nenhum pesar. O próximo é: mentirás e manipularás. É legítimo usar todo e qualquer método necessário para silenciar por meio do medo os inimigos da Cientologia. A única maneira de controlar as pessoas é mentir para elas, escreveu aí o Hubbard. Manterás silêncio no parto. Essa é de doer. Para evitar que o bebê sofra com traumas psicológicos, que são chamados de engramas, ao sair do útero, a mãe e os médicos devem ficar em silêncio. E mais, o ato sexual, que produz a criança, também deve ser silencioso. Esse aqui não tem nada a ver, porque é religião, mas não acreditarás em Deus. A Cientologia despreza as outras religiões e acredita que Deus, Jesus Cristo, Buda, Maomé, entre outros, são fraudes e invenções que foram implantadas nos tétans para deixá-los confusos. Evitarás a sociedade. É preciso manter distância do mundo exterior. Quando estão se preparando para alcançar os níveis mais altos da Cientologia, os fiéis não podem ver TV, ouvir rádio, ler jornal, entrar na internet, usar o telefone, nem falar com pessoas de fora da seita. Mas o principal motivo que fez a Cientologia virar uma religião foi a intenção de seu criador de não pagar impostos, já que as igrejas, elas são isentas de pagamentos de impostos. Olha aí, que motivo mais nobre. E como uma ciência, a Cientologia era muito atacada por não ter nenhuma comprovação científica, logo ser uma religião permite que eles façam as pessoas acreditarem no que eles quiserem. Afinal de contas, crenças não precisam ter comprovação científica, não é verdade? A religião é conhecida, entre outras coisas, por contar com um elenco de celebridades entre os seus seguidores. E aí é o caso dos atores famosos como o Tom Cruise, o John Travolta, a Kirstie Alley e a Elizabeth Moss, entre vários outros. Gente, tem muita gente mesmo nesse meio. Algumas pessoas se referem à Cientologia como a religião do Tom Cruise. Ele é o mais famoso, que está há mais tempo, e muitos falam que a religião é dele.
O objetivo central da Scientologia, segundo o seu próprio fundador, é promover uma civilização sem insanidade, guerras e crimes. Os adeptos dessa religião creem que só a Scientologia dispõe de tecnologia capaz de garantir o melhoramento espiritual e a sobrevivência do ser humano. É como se o nosso destino coletivo estivesse em suas mãos. A palavra Scientologia é o resultado da junção do prefixo latino sil, que significa saber, com o sufixo grego logia, que significa estudo sobre. Assim, seu significado ao pé da letra seria algo como estudo sobre o saber ou saber como saber. Diferentemente de algumas religiões, a Scientologia acredita que a felicidade pode ser conquistada em vida. O ser humano tem capacidade de conquistar a liberdade espiritual. Basta saber como chegar lá. E os teóricos da Scientologia garantem que a humanidade já dispõe de tecnologia suficiente para chegarmos lá. E agora vem a parte que mais me pega. Gente, e se segura que, olha, eu vou contar para vocês como, segundo o criador, o Sr. Lafayette Ronald Hubbard, tudo isso surgiu. Há 75 milhões de anos atrás, o universo estava superlotado. Olha só, tinha uma galera. E para resolver o problema, o Imperador Galáctico, chamado Xenu, decidiu apelar para o genocídio. Foi aí que ele fez trilhões de prisioneiros, trouxe eles aqui para a Terra em naves espaciais e depois jogou bombas atômicas aqui para acabar com todo mundo. Ou seja, gente, bomba atômica data aí ó, de milhões e milhões de anos, né? Bom, obviamente as pessoas morreram, mas ficaram aqui as suas almas, que eles chamam de Tétans. E esses Tétans ficaram vagando por aqui até encarnarem nos primeiros, sabe quem? Homo sapiens. Olha aí como tudo se construiu, não é mesmo? E esse é o motivo de todos os conflitos e angústias da humanidade. Entendeu, gente? A gente sofre porque somos as almas daqueles prisioneiros lá. Parece um roteiro de filme, eu sei, mas é o fundamento dessa religião. A Scientologia, que ficou famosa nos Estados Unidos como a seita das celebridades, com astros como o Tom Cruise na função de vice-líder. A seita tem ou já teve como adeptos, entre eles, as atrizes Juliette Lewis, Nicole Kidman e Nancy Cartwright, que é aí quem faz a voz do personagem do Bart Simpson. Os atores Will Smith e Christopher Reeve, o cantor Beck e até o comediante Jerry Seinfeld, que mesmo ironizando a Scientologia em sua série de TV, admitiu ter feito cursos ministrados pela seita. Mas por trás de todo esse glamour, existe um lado sombrio. Acusações de corrupção, lavagem cerebral, conspirações contra quem diverge de seus conhecimentos e uma rincha feroz contra a internet. Os ensinamentos da Scientologia são secretos, são super secretos, e a seita faz de tudo para evitar que esses ensinamentos caiam aí na internet. Mas aí como que uma religião tão estranha conseguiu construir um império de quase 2 bilhões de dólares e que diz ter adeptos em mais de 150 países? O que realmente acontece nos cultos da Scientologia e por que ela faz tanto sucesso em Hollywood? Eu vi uma frase muito interessante no site da Scientologia, em um vídeo aí de apresentação do seu fundador, e a frase dizia o seguinte: a compreensão de uma religião inclui a compreensão do seu fundador. E isso é uma verdade que poucos olham quando se juntam a uma religião. A religião, gente, foi criada por gente, por homens, por pessoas. Por isso, não sou defensora de nenhuma verdade absoluta, porque, né, quem sabe da verdade. Olha eu gerando polêmica. Mas enfim, é isso, né, gente? Religião é isso. Cada um crê no que quer, no que acredita. Redundante, mas é isso aí. Bom, a Scientologia começou a tomar forma em 1950, quando Lafayette Ron Hubbard publicou o livro Dianética, a ciência moderna da saúde mental. A obra inaugurou o ramo editorial de autoajuda e foi um grande sucesso de vendas e fez a fama de Hubbard. O livro diz que o homem é um ser imortal e que o caminho para a felicidade está em apagar da memória as experiências negativas que encontra durante a vida.
Isso eles chamam de engramas. Explicando um pouquinho melhor, na sintologia, engramas são definidos como gravações mentais de experiências passadas dolorosas ou traumáticas, contendo percepções completas de momentos de inconsciência parcial ou total. Eles residem na mente reativa e funcionam como comandos ocultos, causando efeitos emocionais negativos, medos irracionais e doenças psicossomáticas na vida do indivíduo. Segundo o Hubbard, a mente armazena todas as coisas ruins que aconteceram a uma pessoa. O Freud já explicava, né, gente? Tudo que acontece na infância, né, acaba aí com o futuro às vezes. No livro, o autor anuncia a descoberta do que ele chama de mente reativa, uma parte do cérebro que age abaixo do nível da consciência, influenciando nossos medos, inseguranças e comportamentos irracionais. Nosso sofrimento é causado por essa mente reativa e, eliminando a dor dessa área, podemos ficar mais inteligentes e viver melhor. O Hubbard ganhou, gente, um bom dinheiro com o livro, foi uma grana boa mesmo, mas claro, ele não estava satisfeito. Ele queria ficar muito, mas muito mais rico. No encontro de escritores de ficção científica, ele soltou a seguinte frase: se você deseja se tornar milionário, a maneira mais rápida disso acontecer é fundar a sua própria religião. Foi aí que, em 1954, foi inaugurada a primeira igreja da Scientologia na Califórnia, com o dinheiro já ocupando aí um papel central. Era preciso pagar para entrar na seita e quem trouxesse novos adeptos ganhava uma comissão de 10% sobre tudo o que eles gastassem com a Scientologia. E logo em seguida começou a busca por pessoas famosas. O Hubbard acreditava, com razão, que o envolvimento delas poderia trazer credibilidade e novos fiéis. Em 1955, ele instituiu o projeto Celebridade, que orientava seus seguidores a recrutar estrelas do showbiz e dos esportes. A Scientologia começou a dar cursos gratuitos aos famosos e construiu os Celebrity Centers, centros de estudo que só os VIPs podiam frequentar. A seita pegou entre os famosos porque, além de assediá-los, eles também apelavam para a vaidade. Na Scientologia não tem uma divindade superior e eles acreditam que cada indivíduo pode se tornar o seu próprio Deus. A Scientologia diz que quanto mais os tétans, que são aí as almas, são exorcizadas do corpo, mais você se torna você mesmo. É um credo egocêntrico e por isso os atores gostam dele. E sabe quem disse isso? Foi o Peter Alexander, ex-diretor da Universal Studios e ex-integrante da seita. Os cientologistas fazem encontros e congressos, mas eles não rezam, não oram lá nos cultos. A principal atividade da seita está nas chamadas auditorias. Essas sessões de terapia em que o fiel conta episódios dolorosos de sua vida a um auditor, que é um cientologista mais graduado. A seita acredita que falar sobre acontecimentos desagradáveis ajuda a pessoa a limpar sua mente, aliviando a angústia. Até aí, nada muito diferente de uma sessão de psicanálise ou de confissão católica. Só que a Scientologia promete, como seu próprio nome sugere, um fundamento científico. Para acelerar o processo da limpeza, ela criou e utiliza, gente, um aparelho conhecido como, aqui no Brasil, né, de eletropsicômetro ou emeter em inglês. E é basicamente assim, o fiel segura aí 2 barras de ferro que conduzem uma corrente elétrica imperceptível, enquanto ele responde a perguntas sobre sua vida. Coisas do tipo, você já prejudicou alguém intencionalmente? O aparelho mede as chamadas respostas galvânicas, ou seja, a resistência que a pele impõe à passagem da corrente elétrica. Essa resistência muda em situações de estresse, o que supostamente permite inferir se a pessoa está mentindo ou não. Isso aí, gente, é o mesmo princípio empregado no polígrafo, né? Bom, o auditor usa essas informações para identificar quais assuntos merecem ser aprofundados durante as sessões. E tudo isso, é claro, vai custar o quê? Muito dinheiro, muita grana, né? Porque ela só cresce
pagando. Ao todo, acredita-se que seja preciso gastar mais de $500 mil para chegar aos níveis mais avançados da seita, em que o fiel supostamente adquire poderes paranormais, como a capacidade de mover objetos com a força da mente e se comunicar de forma telepática. Quando chega a hora de conhecer os ensinamentos mais secretos da Scientologia, os adeptos passam por um verdadeiro ritual. Recebem um dossiê e uma chave para entrar numa sala secreta, onde podem ler em um papel escrito pelo próprio Hubbard a suposta verdade sobre a origem do homem, que é aquela historinha lá do Xenu, né, e dos Thetans que eu já contei de graça aqui para vocês. Mas antes de ler esse texto, eles são avisados de que estão sujeitos a multas e processos caso revelem as informações. Afinal, se a Scientologia cobra caro para revelar seus ensinamentos, é fundamental manter eles em segredo. No final dos anos 60, o Hubbard criou uma força-tarefa para combater o vazamento das informações e intimidar os críticos da Scientologia. Sua doutrina de defesa ficou conhecida como Fire Game, que seria jogo justo em português. Mas de justo não tinha nada. Vale tudo para proteger a seita. Fazer ameaças de morte, forjar documentos, caluniar seus inimigos, principalmente acusando de crimes sexuais. Para Hubbard, era aceitável mentir para defender a seita. O próprio filho do Hubbard, chamado Ronald DeWolf, declarou certa vez que ele é um dos maiores trapaceiros do século. A escritora Paulette Cooper foi a primeira a sentir a ira dos Scientologistas depois de lançar o livro The Scandal of Scientology, que acusa a seita de enganar os fiéis. Ela sofreu 19 processos por calúnia, foi vítima de uma tentativa de assassinato e acabou indo parar na cadeia por causa dos Scientologistas, que forçaram ameaças de bombas atribuídas a ela. A escritora ficou 6 anos atrás das grades, gente, e só foi solta em 1977, quando o FBI fez uma batida nos escritórios da Scientologia e encontrou documentos provando que tudo havia sido uma conspiração. Imagina, 7 anos presa por causa disso? No início da década de 1980, 11 Scientologistas do alto escalão, incluindo a esposa do guru Hubbard, foram presos e acusados de ter instalado escutas clandestinas em mais de 100 empresas e escritórios do governo. Não foi a primeira vez nem a última vez que isso aconteceu. Não é raro ler na imprensa dos Estados Unidos as histórias sobre a infiltração dos membros da Scientologia em agências governamentais, jornais, associações psiquiátricas e todo tipo de organização considerada inimiga dos Scientologistas. Mas aí, enfim, aconteceu o que os Scientologistas mais temiam. Os materiais sagrados da Scientologia foram parar na internet. Ex-adeptos da seita publicaram na rede centenas de páginas de documentos e um vídeo de treinamento. Os cientólogos contrataram um batalhão de advogado e gastaram mais de $1,5 milhão para tentar tirar da web as informações secretas. A princípio, deu certo. O vídeo no YouTube sumiu. Mas isso despertou a fúria de alguns hackers que recolocaram o vídeo na rede e formaram um grupo que promete revelar os segredos da Scientologia, chamado de Anonymous. Um suposto integrante desse grupo disse: "Nós queremos provar que eles não podem mandar na internet." Mas com a grana que eles têm, né, gente, eles conseguem mandar sim. Os cientólogos processaram muitos hackers por intolerância religiosa e ganharam. A Scientologia é muito conhecida por usar extensivamente seu departamento jurídico para combater opositores online. Mas aqui, dona Scientologia, não ataca meus vídeos não, tá? Nada de querer me processar. E é claro que a dona Scientologia viria para terras brasileiras. Em 1994, a Scientologia se instalou aqui, na região de Vila Mariana, em São Paulo. Segundo os cientólogos, já foram vendidos no Brasil milhares de exemplares dos livros do Hubbard, mas assim, gente, nem se compara com as outras igrejas da Scientologia pelo mundo com as aqui do Brasil.
Hoje a igreja fica no Tatuapé, em São Paulo, e é bem mais modesta mesmo. Gente, eu vou botar aqui umas imagens para vocês verem de alguns dos templos da Scientologia nos Estados Unidos e no mundo. E aí o nosso, dá uma vergonhazinha, né? O nosso tá bem desprovido da beleza, da importância. Nada de glamour, nada de celebridades, e aposto que tem gente que nunca ouviu falar que existia essa igreja aqui. Por isso, há quem acredita que a Scientologia é superestimada pela mídia. Ela não tem impacto no Brasil nem nos Estados Unidos como religião. É uma doutrina sem qualquer inserção cultural ou histórica, disse aí Eliane Moura da Silva, professora de História da Religião da Unicamp. Seja como for, a Scientologia certamente mexe com a cabeça de seus adeptos. Toda essa história, gente, é tão maluca que, ao meu ver, é coisa de doido. Os cientólogos e cientologistas, cada hora eu tô falando uma coisa, né? Enfim, os cientólogos chegaram a levantar uma hipótese inacreditável. Eles falaram que a filha do ator Tom Cruise, que ele teve com a atriz Katie Holmes, poderia ser um instrumento para que o Hubert, que morreu em 1986, reencarnasse depois de uma jornada de 20 anos pela galáxia. Vocês entenderam? O Hubert vagou aí por 20 anos, depois que ele morreu pelas galáxias, e aí reencarnou em quem? Na filha do Tom Cruise. Imagina. A menina, coitada. Ela nem frequenta mais a igreja, mora com a mãe, não fala mais com o pai. Imagina a vida dessa menina. Segundo o documentário chamado Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. Gente, eu prometo que um dia eu melhoro este meu inglês de centavos, tá? Bom, dentre as denúncias mais graves contra a Scientologia, chama a atenção a exploração de pessoas da Sea Org, ou Organização do Mar, que é uma organização religiosa composta pelos membros mais dedicados. Dentro da Sea Org, a desobediência seria punida com o cativeiro e há relatos de torturas físicas e psicológicas. Qualquer semelhança aí com o vídeo anterior, né, com o Jim Jones lá de Jonestown, é mera coincidência. Bom, existem também o Apollo Training Academy, que é uma instituição e escola de cuidados infantis para os filhos do membro da Sea Org. Os professores ou tutores dessa escola foram acusados, gente, de abuso infantil. Outra informação grave que circula é que o ator John Travolta há tempos quer se desligar da organização, mas não fez isso ainda porque ele é chantageado. Gravações das suas auditorias contendo confissões comprometedoras viriam a público caso o ator resolvesse abandonar a religião. Logo após o lançamento do documentário, o John Travolta rebateu todas as críticas à Scientologia num talk show da emissora ABC. Ele disse que há muita desinformação sobre a religião e que a Scientologia foi fundamental para ajudá-lo a superar a perda de um filho em 2009. E aqui, gente, só para vocês terem um gostinho do próximo vídeo e como crenças são complicadas. O John Travolta e sua esposa fizeram, gente, de um tudo para tentar ressuscitar o filho deles que morreu lá em 2009. Quando você perde um filho na Scientologia, você acredita que o espírito dele deixou esse corpo físico e vai encontrar outro. No caso da Kelly, esposa do John Travolta, ela ficou grávida, gente, alguns meses depois. Então eles acreditaram que a alma do Jet, que é o filho que morreu, está no Ben, que é o filho que nasceu. Enfim, eu vou fazer um vídeo só falando sobre celebridades que fazem parte da Scientologia e eu vou contar muitas outras histórias tão impressionantes quanto essas para vocês no próximo vídeo. Mas me deixa saber, vocês já ouviram falar da Scientologia? E depois de tudo que eu contei, vocês seriam capazes de seguir essa religião? Vamos conversar sobre isso aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E é isto, essa foi a nossa história impressionante de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!